Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Viviane de Jesus Lisboa Aquino e sou a professora do curso de Matemática Financeira. Vamos começar? Olá, este é o segundo vídeo da nossa terceira aula do curso de Matemática Financeira. Hoje vamos estudar taxas equivalentes. Vamos lá? Como já vimos nos juros simples, as taxas equivalentes são encontradas a partir das taxas proporcionais. Como os juros compostos são trabalhados a partir da capitalização exponencial, a taxa equivalente aos juros compostos vai ser encontrada pela média geométrica da taxa de juros no período inteiro, ou seja, a taxa equivalente que vamos representar por índice Q vai ser dada pela raiz de grau Q de 1 mais I menos 1. Esse número Q é o número de períodos de capitalização. Como exemplo, vamos calcular a taxa equivalente composta mensal de 10,3826% ao semestre, que vai dar uma taxa de 1,66% ao mês, conforme o cálculo a seguir, onde eu vou tirar a raiz sexta de 1 mais 0,103826 menos 1, que vai me dar 1,0166 menos 1, que dá 0,166, gerando uma taxa de 1,66%. Isso quer dizer que, para o mesmo capital e prazo de aplicação, é indiferente ou equivalente o rendimento de 1,66% ao mês ou 10,3826% ao semestre. Fracionamento do prazo dentro do regime de juros compostos pode ser realizado sem que isso leve a alterar os resultados de valor presente e valor futuro. Isso acontece por conta da propriedade das potências, onde o produto de potências de mesma base é o mesmo que a base elevada à soma das potências. X elevado a A vezes x elevado a B é o mesmo que x elevado a A mais B. Como exemplo, vamos calcular o montante de um capital de 30 mil aplicado a 14% ao ano, pelo prazo de 1 ano, usando os seguintes períodos de capitalização. O primeiro período vai ser um período de 12 meses, ou seja, 1 ano. Nesse caso, o valor futuro vai ser dado por 30 mil, que multiplica 1,14, que dá 34.200. O segundo período de capitalização é de 6 meses. Nesse caso, eu vou entender que o meu juros está sendo aplicado na metade do período original da taxa. Então, eu vou calcular 30 mil, que multiplica 1,14 elevado a 1 meio, vezes 1,14 elevado a 1 meio. Vou calcular duas vezes a metade dos juros, para me dar o mesmo total anterior, 34.200. Da mesma forma com a taxa em 4 meses. Nesse caso, estou dividindo o meu período original em 3 vezes. Eu vou calcular o valor futuro de 30 mil por 30 mil, que multiplica 1,14 elevado a 1 terço, vezes 1,14 elevado a 1 terço, vezes 1,14 elevado a 1 terço, que dá novamente o mesmo resultado, 34.200. E assim por diante. Com isso, notamos que realmente o valor final da minha aplicação, o valor futuro, não se altera quando eu mantenho o valor presente, o período de capitalização e a taxa anual. Mesmo que eu mude o período de capitalização, o valor futuro não se altera. Outra forma de fazer o cálculo é encontrando qual é a taxa equivalente composta para cada período. No caso do período de 12 meses, a taxa é a mesma, 14% ao ano.
e o valor final 34.200. No caso do período de 6 meses, a taxa vai ser dada pela raiz quadrada de 1,14 menos 1, que dá 6,77% ao semestre. E o valor final do valor futuro também é de 34.200. Por fim, quando o N é de 4 meses, quando o meu período de capitalização é de 4 meses, a taxa equivalente vai ser dada por índice 3, que é a raiz cúbica de 1,14 menos 1, que dá 4,46% ao quadrimestre. E o valor futuro final, assim como anteriormente, é de 34.200. Com isso, a gente pode realizar esse cálculo olhando de duas formas. Ou eu calculo a taxa para o período, ou eu faço o cálculo convertendo o período para o período da taxa. Ou seja, quando eu tenho um período de 6 meses e a taxa é anual, eu estou aplicando em metade do tempo. Então, o meu expoente vai ser meio. Outro fator interessante dos juros compostos é que a equivalência de capital ela pode ser feita em qualquer data focal, diferente dos juros simples, onde a depender da data, o valor de equivalência vai mudar. Nesse caso daqui, a mudança pode ser feita porque independe da data escolhida. Então, como exemplo, vamos ver o próximo slide. Uma pessoa deseja substituir os seguintes compromissos financeiros: 50 mil devidos em 4 meses e 80 mil devidos em 8 meses, a mesma taxa de juros de 2% ao mês. A proposta é realizar um pagamento de 10 mil hoje e um pagamento de 30 mil em 6 meses. E um terceiro pagamento em 12 meses. A pergunta é: qual o valor a ser pago em 12 meses para que os valores devidos e pagos sejam equivalentes? Para resolver o problema, vamos utilizar duas datas focais, 0 e 12. Na primeira data focal, que é o início, vamos procurar o valor presente de todos os capitais envolvidos. Então, o valor presente dos 50 mil, que deveria ser pago 4 meses depois, dos 80 mil, pagos 8 meses depois. E vamos igualar isso ao valor presente dos 10 mil, que seria pago no ato, mais o valor presente dos 30 mil, que seria pago 6 meses depois, mais o valor presente calculado do valor que eu procuro, do valor X, que seria pago 12 meses depois. Resolvendo essa igualdade, vamos encontrar o valor de X, um valor de R$ 98.710,25. Na nossa segunda opção, usando a data focal 12, o que vamos calcular é o valor futuro de todos os capitais envolvidos. O valor futuro dos 50 mil, que seria calculado 8 meses depois de quando foi pago. O valor futuro dos 80 mil, calculado 4 meses depois. Igualando ao valor futuro dos 10 mil, calculado 12 meses depois. Valor futuro dos 30 mil, calculado 6 meses depois. E o valor futuro do X, que é o próprio valor, que ele é o valor a ser pago 12 meses depois da data inicial. Resolvendo esses cálculos, vamos chegar a um mesmo valor de X, um valor de R$ 98.710,25. Isso confirma a nossa hipótese de que, independente da data focal escolhida, teremos o mesmo valor calculado. Na nossa próxima aula, vamos aprender sobre taxa nominal e taxa efetiva. Até lá!